Bom, o planeta Terra acaba de bater um recorde, e infelizmente não é um recorde para se comemorar. Hoje a gente vai mergulhar nos dados mais recentes sobre as emissões globais de gases de efeito estufa, com base num relatório super importante de 2024. Vamos dar uma olhada nesses números. E o número principal já chega impactando: 53 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Esse nome comprido, CO2 equivalente, é só um jeito de colocar todos os diferentes gases que causam o efeito estufa numa medida só, para facilitar a conta. E esse foi o total que o mundo emitiu em 2023. E para a gente ter uma ideia do que esse número significa, não é só um número alto, é simplesmente o maior nível já registrado em toda a história, um aumento de quase 2% em relação ao ano anterior. Pois é, e esse recorde não é um ponto fora da curva, não. Ele, na verdade, continua uma tendência de crescimento que a gente vem observando durante todo o século XXI. As únicas vezes que essa subida deu uma freada foi lá na crise financeira de 2009 e, claro, na pandemia de 2020. Fora isso, a trajetória tem sido para cima e sempre para cima. Então, a pergunta que fica é: tá, mas de onde vêm todas essas emissões? Quem são os principais responsáveis por essa conta? Vamos ver agora quais países estão no topo dessa lista. E olha só que interessante. A gente vê aqui como essa responsabilidade é concentrada. Apenas 6 grandes economias, e aí a gente está falando de China, Estados Unidos, Índia, União Europeia, Rússia e Brasil, são responsáveis por quase 2/3 de todas as emissões do planeta. A China, sozinha, responde por 30%. É muita coisa. Mas é aqui que a história começa a ficar um pouco mais complexa. Porque, apesar desses países liderarem o ranking, eles estão seguindo caminhos completamente diferentes. Não dá para contar uma história só. Na verdade, são várias jornadas climáticas acontecendo ao mesmo tempo. E essa tabela aqui mostra isso de um jeito muito claro, olhando o longo prazo. Desde 1990, as emissões da China cresceram mais de 300%. As da Índia, quase 200%. Agora olha o contraste. A União Europeia, no mesmo período, conseguiu reduzir as emissões em quase 34%. Estados Unidos e Rússia também tiveram reduções, mas menores. E essa tendência não é só uma coisa histórica, não. Ela está acontecendo agora. Se a gente olhar só do ano passado para cá, a gente vê a mesma divisão. Índia e China continuaram aumentando suas emissões, enquanto a União Europeia e os Estados Unidos conseguiram reduzir. É realmente uma história de duas jornadas climáticas acontecendo em paralelo. Mas para entender de verdade o que está acontecendo, a gente precisa ir um pouco além desses números totais de cada país. A história tem mais camadas, sabe? Então, a gente chega num ponto crucial. Será que olhar só para as emissões totais de um país conta a história toda? A resposta, como a gente vai ver, é que não. Porque quando a gente ajusta pela população, ou seja, quando a gente olha as emissões por pessoa, a foto muda completamente. A emissão per capita nos Estados Unidos, por exemplo, é de 17,6 toneladas. Isso é muito maior que a da China e mais de 6 vezes a da Índia. Essa perspectiva muda tudo. E tem mais uma camada de complexidade que vem de uma sigla que a gente ouve bastante: LULUCF. Significa uso da terra, mudança no uso da terra e silvicultura. Traduzindo, é o balanço entre o que o desmatamento emite e o que as florestas conseguem absorver de carbono. É uma parte super crítica, mas bem complicada dessa equação toda. E esse gráfico aqui mostra bem essa espécie de cabo de guerra. De um lado, as florestas manejadas, que são verdadeiras heroínas, tirando mais de 5 gigatoneladas de CO2 da atmosfera em 2023. Mas do outro lado vem o desmatamento, emitindo quase 4 gigatoneladas. No fim das contas, uma coisa quase anula a outra. Então, amarrando tudo isso, por que esses dados são tão, mas tão importantes? A resposta está em ter uma base sólida para a gente poder cobrar ações e acompanhar o progresso. O próprio relatório resume isso perfeitamente. Ele diz que essa base de dados, a EDGAR, oferece uma visão independente e quantitativa das emissões. Num campo onde os dados podem ser muito politizados, ter uma fonte que todo mundo pode usar e comparar é simplesmente fundamental. Então, para resumir, esses dados importam por 3 grandes motivos. Primeiro, eles permitem uma verificação independente. Segundo, eles servem de base para políticas globais, como o Acordo de Paris. E terceiro, eles ajudam a gente a ver se os países estão de fato cumprindo as metas climáticas que eles mesmos prometeram. E tudo isso nos deixa com a pergunta que vale 1 milhão. Com as nações se movendo em direções tão diferentes, algumas cortando emissões, outras aumentando a todo vapor,
como é que o mundo vai conseguir se unir para alcançar aqueles objetivos climáticos que todo mundo já concordou que são essenciais. Essa é a grande tensão no coração do desafio climático hoje.